Amém. Queridos, nós estamos passando por tempos difíceis, né? Alguns anos nós já estamos atravessando uma pandemia, atravessando longo período de recessão agora econômica e grandes coisas acontecendo e é fora isso que nos assusta, que nos tira do nosso trilho ou que nos tira a nossa paz, que nos traz ansiedade. Além disso, vem as demais coisas, aquilo que nos angustia dia a dia. Algumas doenças que não são esperadas acabam chegando até nós, alguns diagnósticos que não era esperado acabam chegando a cada um de nós. E aí então muitas vezes nós já estamos cansados, já estamos abatidos, acabamos definhando e se acostumando com essa situação, porque está ruim, sempre é assim, vai ser difícil mudar, olha só a condição desse país, vai ser difícil mudar, a minha saúde vai ser difícil mudar, a minha família vai ser difícil ser mudada e transformada, porque sempre foi assim. E aí esse marasmo vai passando e vai acontecendo e acabamos nos cansando e nos acostumando com algo que não é bom. Mas a palavra do Senhor nos mostra também homens que atravessaram períodos como nós estamos atravessando, homens que sofreram aquilo que nós sofremos no dia a dia de hoje e que na oportunidade que tiveram ao encontrar com Jesus, não titubearam, não duvidaram do poder de Deus, não duvidaram daquilo que o Senhor poderia fazer por ele, do poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas. E então é sobre isso que eu queria pensar um pouquinho com os irmãos essa noite. E eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo. No livro de Marcos, nós leremos no capítulo 10, a partir do versículo 46 até o versículo 52. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, a palavra do Senhor nos diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar mais uma vez? Santo eterno Deus, Senhor nosso Pai, neste momento nós clamamos pela sua misericórdia mais uma vez. Fala, Senhor, quebranta o nosso coração, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos encha, ó Deus, com o poder do teu Evangelho. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como eu disse, queridos, o que nós passamos hoje, o período que atravessamos não é diferente do período bíblico, e a palavra do Senhor não esconde nenhum dos problemas, dos defeitos, tanto dos servos quanto da sociedade, porque na verdade ela é uma palavra viva, e que fala, e falou, e falará ao povo de Deus durante toda a história, enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Aqui nós temos Jesus em seu ministério chamado de Ministério de Pérea. Ele estava indo da Pérea até Jericó e passando por uma estrada muito famosa, muito conhecida, uma estrada mercantil, onde era normal ter muitos mendigos e pessoas que viviam à margem da sociedade, tentando ganhar algum trocado ali. E Jesus estava caminhando para Jerusalém, onde todas as coisas se cumpririam. E durante seu ministério, ele curou pessoas, ele multiplicou alimento, ele expulsou demônios, ele demonstrou o seu poder sobre tudo, sobre toda a criação, sobre toda a condição humana. E aqui nós vemos Jesus
caminhando e encontrando com um homem que também talvez já tinha muitas mágoas, muitas marcas. Se nos dias de hoje não é fácil ser um cego, com toda a tecnologia, com toda a mobilidade urbana, eu fico pensando no tempo onde isso aconteceu. O quão difícil era, o quanto isso era um problema na vida de alguém, o quanto isso o tornava como um marginal, o quanto deixava ele alheio ou deixado de lado do corriqueiro da sociedade. E Jesus passa por este homem e transforma a vida deste homem. E nós percebemos em Bartimeu, percebemos naquele homem que estava na sarjeta, aquele homem que era marginalizado, alguém que, mesmo sendo cego, conseguiu ver Jesus pelos olhos da fé. Independente da situação que ele estava, do seu período econômico que ele passava, da sua condição física de não enxergar, ele ainda assim conseguiu perceber e ver pelos olhos da fé que Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, estava passando em sua frente, e essa era a oportunidade que ele teria de talvez ter a sua vida transformada. E pelo poder da fé, assim aconteceu, como nós lemos na palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria pensar e meditar nessa noite com os irmãos que os olhos da fé levam a clamar por Cristo. Nós temos ali a descrição de uma narrativa onde se passa numa estrada, nós temos ali naquele lugar passando uma caravana de pessoas seguindo Jesus. O ministério de Jesus ainda estava bem popular, pessoas buscavam ele, alguns por interesse, alguns por curiosidade, alguns para serem curados, alguns para ter a vida transformada, para resolver os seus problemas. E também nós percebemos ali os seus discípulos caminhando com ele. Percebemos ali a infraestrutura da cidade, uma estrada muito importante para aquele tempo. Percebemos ali pessoas vivendo à margem da sociedade. Tinha um cego, um mendigo chamado Bartimeu. Esse era o panorama, esse era o momento onde essa história se passa. E nós vemos ali Jesus passando e transformando vidas, e não ficando alheio à sociedade. E os discípulos de Jesus, olhando aquilo que estava acontecendo, nós percebemos ali que eles já geram um certo problema, um certo distanciar ali para o mestre conseguir passar com mais facilidade. Mas os olhos da fé daquele homem, mesmo com toda a sua dificuldade, ele não perdeu a oportunidade, porque ele viu Jesus passando. Não com os olhos físicos, mas ele viu que o Messias estava ali. O único que poderia resolver o seu problema estava ali. E queridos, muitas vezes nós esquecemos disso. Nos vemos perdidos, nos vemos travados em tantos problemas cotidianos, a nossa rotina que é a 1000 por hora, e acabamos nos esquecendo do poder de Jesus sobre todas as coisas. E como eu disse logo no início, vamos nos amoldando à sociedade, vamos se acostumando com algo que é ruim, vamos nos acostumando com aquilo que não é normal, não é natural, e acabamos nos deixando levar, como os demais que estão por aí na sociedade, que não conhecem a Jesus, que não conhecem a verdade, e acabamos nos acostumando com aquilo que é ruim, deixando de lado a busca, e vai se entregando e vai vivendo daquele jeito mesmo. E nós vemos ali um homem que não conseguia enxergar, mas que viu Jesus passando. A sua fé fez com que ele percebesse o Messias, Jesus Cristo. Nas Institutas de Calvino, nós temos lá que a fé se estabelece no coração do homem. E nessa contestação de Calvino, nós percebemos o Bartimeu convicto que Jesus mudaria a sua história, que Jesus era o único que poderia tirar daquela situação, uma situação totalmente alheia, uma situação de abandono, para uma situação de alguém renovado, porque ele não poderia trabalhar, ele não conseguia se sustentar, então o que lhe cabia era pedir uma esmola mesmo. Ele não tinha condições de caminhar sozinho, precisava da ajuda de alguém, então enquanto sozinho ele só conseguia ter problemas. Se alguém resolvesse o ajudar, então ali ele teria algum conforto. Se alguém resolvesse lhe dar algumas moedas, então ele poderia comer, ele poderia ter alguma coisa. Mas Bartimeu, a história dele não é sobre isso. Não é sobre o modo como ele estava, mas nós percebemos Bartimeu como um ex-cego, de uma nova criatura transformada por Jesus Cristo.
porque os olhos da fé levam a clamar por Cristo. Ele não ficou alheio, ele não ficou quieto, ele viu Jesus passando, ele ouviu aquela caravana, ele entendeu o que estava acontecendo, então ele põe-se a clamar, ele grita, ele clama. Versículo 47, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Perceba que essa frase que ele fala não é uma frase vazia, somente um pedido de ajuda, não era somente um pedido de socorro, mas era o reconhecimento de uma profecia que o Messias, o filho de Davi, haveria de vir para salvar o povo de Deus. Era esperado o Messias, como nós ainda aguardamos nos dias de hoje, ele retornar para nos buscar. E aquele homem percebe, ele pela fé, ele consegue perceber que Jesus estava passando, ele consegue perceber que o filho de Davi estava passando ali, então só lhe cabia orar e clamar: tem compaixão de mim, porque os olhos da fé levam o povo de Deus a clamar pelo Senhor, porque nós também reconhecemos que Jesus Cristo é quem nos salva. Nós temos aqui em cima da nossa cruz escrito: quem salva é só Jesus. Nós temos essa plena certeza, mas algumas vezes nos deixamos levar e esquecemos de clamar ao Senhor. E é por isso que nós temos essa responsabilidade e a importância de orar clamando ao Senhor. É por isso que nós estamos reforçando essa importância da oração de madrugada, mas não deixando de lado a oração e a intercessão e o clamor durante todo o dia, porque todos os dias nós precisamos do Senhor, 24 horas, nós precisamos do Senhor a todo momento. E o povo de Deus é convidado a clamar e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você ainda não fez isso, é uma oportunidade hoje plena e perfeita de crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, para resolver o maior problema da humanidade: o pecado, a morte eterna, o sofrimento por estar longe de Deus, o vazio que invade o nosso coração quando nós não reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E se reconhecemos, nós já entendemos a salvação, eu já entendi o amor de Deus tamanho por mim, eu entendi que Deus me ama a ponto de entregar o seu Filho, mas ainda assim o pecado habita em nós, e algumas vezes o pecado ofusca a nossa visão, e nós temos a dificuldade, não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. E Bartimeu está ensinando aonde encontrar essa luz no fim do túnel. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que pode mudar a nossa condição, aquele que transforma a nossa vida, aquele que tira aquele que estava vivendo à margem da sociedade e coloca como um homem digno de se sustentar e trabalhar. Perceba que Jesus transformou a vida daquele homem, mas os olhos da fé precisaram ser abertos. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que é o próprio Deus que nos dá essa fé. Isso é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Isso é maravilhoso, porque se nós conseguimos chegar aqui esta noite, se eu estou assistindo essa transmissão esta noite, é porque eu estou buscando ao Senhor. O Senhor está me chamando para perto dEle, lembrando o poder que Ele tem. Nós somos convidados a olhar para Bartimeu e reconhecer e abrir os nossos olhos e pela fé conseguir perceber o cuidado e o amor de Deus em nossas vidas. Bartimeu não conseguia enxergar nada físico, mas espiritual ele conseguiu ver. O Messias estava ali. O Messias estava à sua frente. Ele não perdeu a oportunidade e confiou que Jesus podia mudar a sua vida. E ele clama ao Senhor. E esse é um convite à igreja do Senhor. Clame. Clame ao Senhor. Não se acostume com a dor, não se acostume com o sofrimento, não se acostume com os problemas em sua família, não se acostume com aquilo que as pessoas falam que é normal, que sempre foi assim e sempre será. Clame ao Senhor e Ele te atenderá, consoante a vontade dEle, o poder dEle. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor tem poder para todas as coisas. E algumas vezes a gente pensa, não, mas isso aí acho que nem adianta orar, porque Deus não vai me ouvir, olha só, uma coisa tão pequena. Algumas vezes pensamos assim, não, isso é muito grande, não, Deus nem vai me dar isso aí, olha só o que eu estou pedindo, não faz nem sentido eu querer uma bênção desse tamanho. E nós somos convidados a depender do Senhor nos mínimos detalhes, e também nos grandes detalhes, a todo tempo, e Bartimeu não perdeu essa chance. Ele foi um cego que conseguiu ver a Jesus pela fé, e nós somos convidados pela fé a olhar para Jesus, depender de Jesus, confiar que Jesus pode, que Jesus transforma as nossas vidas. Segundo a nossa confissão de fé, lá no capítulo 14, diz assim, que a fé é de diferente grau, é fraca ou forte,
Pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Pode ser fraca ou forte, mas ela é ainda assim um presente de Deus para a sua vida. Nós somos convidados a exercitar a fé. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Por que Deus deixou esse homem nascer cego? Por que ele só precisou sofrer ele até encontrar com Jesus? Por que eu preciso atravessar esse período mais difícil da minha vida? Não faz sentido nenhum para mim. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas e não significa que Ele fica feliz com o sofrimento e com as dificuldades de alguém. Significa que pela dificuldade, pelos problemas de alguém, Ele é glorificado porque a sua obra é executada. Perceba o quão grande, o quão magnífico é o poder do Senhor e a obra que Ele fez e faz. Perceba o quão importante é nós lembrarmos disso a todo momento, não esquecermos do que o Senhor fez até aqui e continuar com a certeza, com a esperança e com a perseverança que o Senhor ainda há de fazer muito mais. Algumas vezes nós esquecemos porque a nossa fé acaba sendo assaltada ou enfraquecida, como nós vimos na confissão de fé de Westminster. Mas a palavra do Senhor, ela aquece os nossos corações. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais a nossa fé é fortalecida. Quanto mais nós dependemos totalmente do Senhor, mais a nossa fé é exercitada. Queridos, nós somos convidados a olhar para Bartimeu e perceber que somente em Jesus Cristo nós encontramos a mudança de vida que nós almejamos ou que nós queremos. Talvez não vai ser da forma que nós queremos, mas é da forma que glorifica ao nosso Deus. Ele faz uma oração completa. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi o que ele conseguiu gritar. Nós temos outras orações curtas na Bíblia, também podemos lembrar de Pedro, quando ele olha a tempestade ao seu redor, ele está caminhando sobre as águas, e então ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar toda a situação, e ele afunda, e a água chegando à sua boca, ao seu nariz, a única coisa que ele consegue falar é: Jesus, me salva. Algumas vezes é uma oração curta que nós precisamos fazer. Nos preocupamos em elaborar uma oração bem trabalhada e falar, e não falamos aquilo que realmente nós precisamos a dizer a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra do Senhor nos exorta a depender do Senhor, a exercitar a fé. Em segundo lugar, os olhos da fé fazem gritar mais alto se formos repreendidos. Foi o que Bartimeu fez. Ele vê Jesus pela fé, ele sabia que aquele homem que estava passando ali, o Deus vivo, poderia mudar a sua vida. E então ele clama. E algo muito triste acontece aqui, e algo que incomoda nesse texto, é que as pessoas que seguiam Jesus, os discípulos que estavam caminhando com Jesus, os discípulos que viram milagres, viram prodígios, viram tudo o que Deus estava fazendo e agindo na vida daquelas pessoas que chegavam até Jesus, em vez dele falar assim: olha, você está sofrendo, vem aqui que eu vou te ensinar alguém que vai mudar e transformar a sua vida. Eles não fizeram isso. Fica quieto, cala a boca, não incomoda o mestre, fica aí. Em vez de facilitar o trabalho, a chegada daquele homem que estava sofrendo até Jesus, eles embaraçam aquele homem e mandam ele ficar quieto. Mas Bartimeu estava vendo Jesus pelos olhos da fé. E queridos, algumas vezes isso também chega até nós. Algumas vezes nós também ouvimos um cala a boca, fica quieto, mas de uma outra forma. Pessoas dizem assim: nem adianta clamar, não, você vai orar de novo por isso, Deus já falou que não, assuma isso, é assim mesmo, nunca vai mudar. A ciência diz que não tem mais volta, era só até aqui, é tudo que dá para fazer, já acabou. Queridos, isso é um cala a boca. E nós somos convidados a lembrar que se isso vem, algo nos embaraça para chegar até Jesus, se até mesmo uma pessoa vem falar que não precisa, nós somos convidados a clamar um pouco mais alto. Bartimeu fez isso. Ele não ficou quieto. Versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu fez diferente. Ele gritou mais alto ainda. Algumas vezes nós vamos precisar gritar mais alto ainda. Vamos intensificar a nossa oração. Vamos clamar mais ao Senhor, ainda que uma oração curta, mas com mais veemência.
reconhecendo que Jesus é o único que pode transformar e mudar a nossa condição. Nós olhamos para a nossa sociedade e já damos um diagnóstico, não tem mais jeito, não tem como ser transformada, não muda mais. Tem como mudar. Olhamos para o nosso cenário político e pensamos, não tem mais como mudar, está tudo perdido. Tem como mudar. Talvez olhamos para a nossa saúde e já ficamos desesperados. Tem como restabelecer, tem como mudar. Olhamos para a nossa família, não tem mais o que fazer. Tem como ser transformada e revigorada. Olhamos para os nossos filhos, para os nossos queridos e pensamos, não tem mais o que fazer. Tem. Clame um pouquinho mais alto. Intensifique as orações. Gasta um pouquinho mais o joelho. Busca mais o Senhor. Porque esses embaraços vêm para afastar do Senhor. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo que convidou aquele homem para ir até Ele. E nós sabemos que Jesus tem poder para curar, para salvar toda e qualquer criatura. Nós temos a certeza que Jesus pode transformar toda e qualquer vida. Nós temos isso plenamente em nosso coração. Sabemos que Deus pode transformar a nossa vida. Sabemos o quanto nós somos pecadores e algo que está lá no nosso coração que ninguém sabe, mas nós sabemos. Jesus pode transformar todas essas coisas. Mas nós precisamos buscar Jesus para Ele transformar essas coisas. Não conseguimos ser transformados se eu não consigo gastar tempo de oração com o Senhor. Eu não vou conseguir ser transformado se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não gasto tempo de leitura da palavra, se eu não busco ver o que Deus está fazendo, o que Deus já agiu na vida do seu povo, e então exercitar a esperança que o Senhor ainda continuará fazendo, assim como o Senhor fez por Bartimeu. Não devemos deixar ser repreendidos, mas sempre lembrar de clamar ao Senhor, não importa o tamanho da situação, não importa o tamanho do problema, nós temos uma oração completa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clame ao Senhor. Se for preciso, clame mais alto, mas não duvide. Olhe com os olhos da fé. Lembre-se do poder de Deus sobre toda a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que tira o nosso sono. Clame ao Senhor. Em terceiro lugar, nesse texto, os olhos da fé promovem um encontro com Jesus. Nós temos ali um homem que foi repreendido. Nós temos ali um homem também que vivia à margem da sociedade. Mas que, quando mandaram ele ficar quieto, ele falou um pouco mais alto e continuou clamando com mais veemência. E então nós chegamos no versículo 49, que diz assim: parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora sim, nós vemos os discípulos de Jesus se comportando como um discípulo deveria se comportar. Em vez de afastar as pessoas, em vez de dizer palavras duras às pessoas, em vez de embaraçar o caminho daquele homem, agora foram lá, levanta aí, dá um tapinha nas costas, levanta aí. Mas foi pelos olhos da fé, foi pela perseverança, não pela condição, não pelas pessoas que estavam ao redor, mas foi pelos olhos da fé que Bartimeu teve a vida transformada, porque Jesus estava ali. Então Jesus, agora esse é o ápice deste momento, ele chama aquele homem. Jesus manda chamar aquele homem e Jesus transforma a vida daquela pessoa. Nós percebemos lá no Catecismo Maior também de Westminster, lá na pergunta 67, que é a respeito da vocação eficaz. E a resposta dessa pergunta diz assim: vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, no tempo aceitável. Os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando seus entendimentos de maneira salvadora, renovando e iluminando seus entendimentos de maneira salvadora e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Algumas vezes nós esquecemos, quando nós fizemos a nossa pública profissão de fé, estudamos lá os catecismos, esquecemos da vocação do Senhor, esquecemos disso e então nos preocupamos com coisas que só competem ao nosso Deus. Nos preocupamos com a conversão de filhos, conversão da família, conversão de amigos.
E nos esquecemos que isso é obra do Senhor. E que a nossa função é não nos comportarmos como esses discípulos, como esses homens que estavam caminhando com Jesus e dificultar o trabalho. Mas a nossa missão como servos do Senhor é aproximar essas pessoas até elas conseguirem compreender Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Quando Bartimeu ouve o chamado, quando Bartimeu ouve a vocação de Jesus, ele pula, num pulo só. Aquele homem que estava sentado na beira de um caminho, ele dá um pulo e corre para Jesus. E o texto diz que ele joga a sua capa. E algo que é interessante é esse momento ser marcado, ele jogou a sua capa. Que nós sabemos que um mendigo, a única coisa que ele tem é aquilo que está à sua volta quando ele está sentado na rua. E então tudo que ele tinha para aquecer do frio, para ajudar a fazer uma sombra quando no sol, para dar algum abrigo e proteção para ele, era aquela capa. E perceba que ele jogou aquela capa. Vocês já pensaram se não fosse Jesus o verdadeiro que estivesse passando ali, fosse um dos falsos mestres? A dificuldade que esse homem teria para achar essa capa depois? A dificuldade que ele estaria em fazer tudo aquilo ali para não acontecer nada? Mas isso não acontece, queridos, porque os olhos da fé estavam abertos. Não precisou ver para entender que Jesus estava passando. Nós não precisamos ver Deus agindo para entender que Ele está agindo em nossas vidas. Nós somos convidados pelos olhos da fé a perceber o Senhor agindo, lembrar dessa vocação do Senhor para as nossas vidas, lembrar quanto tempo nós já servimos ao nosso Deus, quantas experiências nós já tivemos com Deus. Algumas vezes nós esquecemos isso e deixamos os problemas, as dificuldades ser tamanha na nossa frente e não percebemos nada daquilo que o Senhor já fez e nos entregamos e deixamos de confiar. E nós somos convidados a lembrar de tudo que o Senhor fez até aqui, de tudo que o Senhor fez por aquelas pessoas que chegaram até Ele e não continuaram da mesma forma que estavam, a exemplo de Bartimeu, o ex-cego de Jericó, porque a vida dele foi transformada. Ele encontrou com Jesus, ele largou tudo que ele tinha, ele largou a zona de conforto, apesar de ser um conforto ruim, para ele ainda era um conforto. Ele largou tudo aquilo ali porque o mestre estava chamando e ele não ficou reclamando, não, mas eu sou cego, o senhor tem que vir aqui. É você que tem que me atender, não sou eu que tenho que ir aí. Ele não faz isso. Na sociedade hoje nós percebemos algumas atitudes assim. E nós somos convidados a refletir um pouco sobre isso. A refletir o quanto eu estou clamando ao Senhor. O quantos embaraços estão chegando até mim, o quanto eu ainda continuo firme e forte, perseverando, confiando, esperando totalmente no Senhor, o quanto eu jogo aquilo que é mais precioso para mim, a capa que nós temos, eu não sei qual é, mas aquela capa que nós nos apegamos e não queremos deixar de lado, mas Jesus está nos chamando e aí a gente fica ali, né? Vou, não vou? É ir para Cristo. Jesus, então, faz uma pergunta para aquele homem, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Perceba que Jesus faz uma pergunta retórica para ele. Jesus com certeza passou ali e percebeu que aquele homem era um mendigo. Com toda certeza ele passou e entendeu o que estava acontecendo. No primeiro grito daquele homem, Jesus já ouviu, mas Jesus estava tratando o coração daquele homem chamado Bartimeu, Jesus estava tratando o coração dos seus discípulos, dos seus seguidores, Jesus está tratando o nosso coração hoje, através daquele clamor daquele homem e também das perguntas que Jesus faz para nós. Jesus perguntou, o que você quer que eu faça por você? Se ele fosse um pouco mal educado, ele falou, mas o senhor não está vendo? Eu não consigo enxergar, Senhor. Ou seja, um pouco mais educado, mas quero um tênis. Ele não fez isso. Porque o Messias, o filho de Davi, estava ali. Então ele responde, Mestre, que eu torne a ver. Perceba Jesus tratando o coração daquele homem também, tratando os nossos corações, porque nós precisamos falar para o nosso Deus o que nós queremos, o que nós precisamos. Jesus sabia que ele era cego, Jesus viu que ele era um cego, não precisava falar, mas Jesus faz com que aquele homem verbalizasse a sua dependência de Jesus. Nós somos convidados a verbalizar a nossa dependência de Jesus. O nosso pecado, aquela arrogância que vem em nosso coração, como às vezes fala, não, nem fala, só pensa. É clamar, é falar mais alto se preciso for, é chorar aos pés de Jesus, assim como ele ensinou, lembra como ele ensinou a orar? Não vai na praça lá se balançar não, vai lá no teu quarto em secreto,
Fala com o Pai lá em secreto, porque lá no secreto Ele vai ouvir você orar, Ele vai ouvir o teu clamor, é lá no teu quarto, com a porta fechada, só você e Deus. Vai lá e fala para Ele a sua angústia, assim como Bartimeu foi convidado a falar. Fale com Deus, gaste tempo de oração. Confia no Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Bartimeu responde simples e diretamente: Mestre. Uma palavra no grego lá ele usa é Rabone. E esse Rabone é um mestre supremo, é um mestre ao qual o seu discípulo dependia totalmente. É uma oração de entrega, é uma resposta de entrega. É a mesma expressão usada lá por Maria Madalena, quando ela chama ele de Rabone, que eu torne a ver. Os olhos da fé estavam sendo exercitados. Efésios 2, capítulo 8, vai falar que a fé é um dom de Deus e não provém de nós, para que nenhum de nós se glorie. E se você percebeu bem a história, Jesus fez muito mais do que ele pediu. Ele estava preocupado com uma situação física, ele talvez estivesse preocupado com a sua condição social, com a necessidade que ele tinha de não depender dos outros, de ser autossuficiente. E Jesus dá uma resposta plena para ele. Jesus lhe disse, versículo 52, vai, a tua fé te salvou. Nós somos lembrados que a fé é um dom de Deus, então é o próprio Deus que chama. Nós somos lembrados lá no Catecismo de Westminster que a vocação é do Senhor e no tempo oportuno o Espírito Santo convence aqueles que são seus. E nós percebemos ali aquele homem que estava ali preocupado com uma coisa, ele sai com algo muito maior. Ele só queria enxergar, que para ele era uma grande coisa já, mas para Jesus não era uma grande coisa. Porque para Jesus era a execução da obra de Cristo, o poder de salvar. E Jesus salva aquele homem do seu pecado. Ele, antes de fazer com que aquele homem enxergasse as coisas terrenas, ele fez com que aquele homem percebesse que ele era um pecador e que ele precisava de Jesus. E esse é o convite a nós hoje, percebermos que nós somos pecadores e que nós temos dificuldade em clamar, nós temos dificuldade em depender de Jesus, e nós somos convidados a clamar ao Senhor, nós somos convidados a fazer orações, nem que sejam curtas, mas de clamor ao Senhor. Nós somos convidados a depender, a abrir os nossos olhos da fé e perceber a salvação que se estende até nós, e que só isso já deveria ser o suficiente para nós glorificarmos ao nosso Deus todos os dias das nossas vidas. Mas ainda assim Deus é amoroso. Além da salvação, além de algo extraordinário, eterno, que transformou a vida daquele homem para sempre, ainda assim Jesus deixou ele enxergar novamente. Jesus concedeu o clamor, a confissão. O que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Então tá bom, primeiro eu vou te salvar, então depois você enxerga. Perceba que Jesus faz muito mais do que ele pede. Algumas vezes nós oramos orações pequenas ao Senhor, e que o nosso coração seja levado, seja ensinado a fazer orações grandes ao Senhor, mas não grandes aos olhos humanos, grandes aos olhos do nosso Deus. Buscar aquilo que é espiritual antes daquilo que é material. Buscar aquilo que é para a glória do Senhor antes daquilo que possa trazer qualquer tipo de vanglória para nós. Vai, a tua fé te salvou. Foi a resposta de Jesus para esse homem. E para nós hoje não é diferente. Vai, a tua fé te salvou. Clame ao Senhor. Busque em Jesus Cristo. Confia no Senhor. Clama, busca. Se alguém te prender, fala mais alto. Confia no Senhor. E que Deus nos abençoe. Exercite os olhos da fé. Deus abençoe a todos nós. Convido a todos a ficarmos em pé e cantarmos o cântico Vem, derrama paz.